Olá, Democracia de hoje vai tratar de um assunto muito importante, aspectos positivos e aspectos negativos do pacote anticrime. E para tanto, nós temos dois convidados, especialistas no assunto, Carlo Masi, advogado, e Mariana Camargo, também advogada. Vamos começar aqui pelo Carlo. O pacote ele reúne as propostas que o ministro Moro contempla, vamos dizer assim, as propostas do ministro Moro? Não. Desde lá do começo, né? Ideia inicial. Olá, Paulo. Olá, telespectadores do programa Democracia da TV Assembleia. Saúdo a minha colega, a doutora Mariana. Um prazer estar aqui com vocês. O pacote que se chama pacote anticrime, ele, na verdade, veio inicialmente de uma proposta do ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, e aí sofreu, então, diversas modificações pelo hoje ministro Sérgio Moro, e, de fato, após a montagem de uma comissão na Câmara dos Deputados, houve uma série de alterações naquele texto inicial trazido pelo Moro. De sorte que alguns falam numa espécie de uma desidratação do projeto inicial que o Moro havia proposto, né? Que é, na verdade, para o telespectador entender, uma alteração de uma série de leis penais, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, Lei do Desarmamento, Lei de Tóxicos, etc., que altera, então, a legislação penal. De uma forma geral, ele torna mais graves as penas e serve para, digamos assim, agilizar ou eficientizar o combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes praticados com o uso de armas de fogo. Então, claro, houve uma série de mudanças daquele projeto inicial do Moro, até por uma série de negociações que houve na Câmara dos Deputados para trazer uma proposta alternativa que foi agora, então, submetida ao Senado e aprovada, e agora vai à sanção do presidente da República. Mariana, o que tu achaste desse pacote aí? Tu acha que realmente vai solucionar o crime no país? Olá, telespectadores. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos pelo convite. Paulo Borges, é uma honra estar ao teu lado aqui. A gente que agradece. Também ao meu colega, Dr. Carlo. É um prazer. E acredito que essa tendência da modificação legislativa, né, esse pacote anticrime pretende alterar 14 legislações ordinárias que já temos, vem no momento em que a sociedade clama por mudança e que necessário se faz tais mudanças. Aqui, acredito que é o espaço ideal para que a gente possa analisar algum dos principais pontos desse pacote, que, na verdade, como comentou o Dr. Carlo, ele foi desidratado pelo seguinte motivo: acabou passando dentre os 409 votos a favor, né, contra 9 contra e 2 abstenções. 80% daquele projeto inicial permaneceu. Então, é uma significativa mudança na legislação. Porém, o que é bom e o que é ruim, o que de fato vai combater a criminalidade ou não. E eu penso que estamos mais perto de algo que a população como um todo precisa ver. É a mudança que o povo quer ver. Fica a cargo agora dos juristas e operadores do direito ver como isso vai se instalar na prática. Porque a teoria é bastante diferente, né? O processo penal como um todo, o decorrer dele, desde o inquérito, oferecimento da denúncia, sofrerá substanciais mudanças, né? E acredito que uma delas seja
a questão do juiz de garantias. Infelizmente, eu não sei se esse será uma mudança que vai permanecer após o veto ou não, que vem agora do presidente Bolsonaro, pois ao passar pela Câmara foi para o Senado e na última quarta-feira, então, no Senado ficou registrado com unanimidade, passou. E o próximo ponto é esse, né? O que o presidente vetará ou não. Uhum. O tema mais polêmico, vamos dizer assim, que até por uma questão política, né, de a favores e contra, é com relação à prisão em segunda instância. Né, que todo mundo fala do pacote, já liga direto, né, à prisão em segunda instância, até porque teve esse caso todo, né, da prisão do Lula, muitos políticos envolvidos. Mas o pacote, ele vai muito além disso, né? As pessoas têm que entender que não é só essa questão, né? Então, com certeza, e ainda digo mais, comentar esse pacote de forma até um pouco temerária. Claro, evidente, antes da sanção nem se pode dizer o que foi aprovado ou não. Mas, havendo sanção presidencial, com certeza, nós juristas vamos estudar durante anos esse pacote. Pois é. Durante muitos anos vai se debater as consequências dessas alterações na legislação penal. Tem questões ali que alteram profundamente a forma como os juízes vão analisar medidas no processo penal, medidas cautelares, que são aquelas medidas que asseguram o andamento do processo, especialmente a questão da prisão, que passará a não poder ser decretada de ofício pelo juiz, ou seja, a parte vai ter que pedir, ou seja, o Ministério Público vai ter que fazer um requerimento nesse sentido, ou a polícia fazer uma representação. Isso muda a configuração do nosso sistema, que é um sistema hoje inquisitório, em que, na verdade, o juiz vai atrás da prova ele mesmo. Ele tem essa faculdade. Então, nós estamos começando a nos adequar a alguns compromissos que o Brasil firmou internacionalmente perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e tratados internacionais em direitos humanos. Isso foi aprimorado está sendo aprimorado com esse pacote em algumas medidas. A questão da fundamentação do juiz para decretar essas medidas mais graves, isso é de fundamental relevância para garantir um mínimo de transparência e segurança jurídica dentro dos processos. Então, isso tem sido, de certa forma, não comentado em função desses pontos assim mais polêmicos que tomaram a mídia, vamos dizer assim, essa questão da prisão em segunda instância, que é um ponto que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, e tem, claro, os projetos de emenda constitucional e projetos de lei para alterar esse artigo. Mas vai se discutir, com certeza, a constitucionalidade da própria proposta de emenda constitucional, tendo em vista que há uma grande corrente pregando, né, que isso trata-se de dessa chamada cláusula pétrea da Constituição. Integra uma das cláusulas pétreas, ou seja, disposições da Constituição que não podem ser alteradas, porque tratam de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Mas isso estão no pacote? Esse foi deixado de fora do pacote justamente Paulo, por estas na questões, verdade, quando debates. em fevereiro o ministro Sérgio Moro, aliado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi instituído inicialmente no pacote. E logo em seguida, em abril, começou-se no STF a votação da questão da prisão de segunda instância ou não. E ao decorrer desses 8 meses que foi tramitando entre Câmara e Senado essa questão, a prisão em segunda instância caiu já no STF. Então, posteriormente, isso no pacote não está mais sendo questionado e, ao meu ver, no sentido de que as alterações do pacote são alterações de uma legislação ordinária. Para falarmos de alteração de prisão em segunda instância, que constam no artigo 5º, são direitos e garantias fundamentais do cidadão, devemos ter
uma emenda constitucional que é o propício, digamos assim, para alterar essas questões. Então, a nível de legislação ordinária, não podemos falar de prisão em segunda instância. Me parece que foi por isso também que foi retirado do pacote e ficou de fora. Por mais que o cidadão não esteja de acordo e que, de repente, tem que ser revisto, repensado. Essa questão da prisão em segunda instância, que é o ponto, assim, vamos dizer, que mais chama atenção, tem uma coisa que deve ser considerada. Quando se fala que os direitos e garantias fundamentais são cláusula pétrea na Constituição, é porque, ao longo da história, todos os direitos que foram garantidos ao cidadão, eles não podem ser retirados. E em direitos humanos, e quando direitos humanos passam para a nossa Constituição, eles chamam-se direitos fundamentais, nós temos um princípio que chama-se princípio da vedação do retrocesso. Ou seja, quando nós adquirimos um direito, esse direito não pode ser suprimido do cidadão porque num determinado contexto histórico se deixa de acreditar naquilo, entende? O direito já foi conquistado pelo cidadão, que é, no caso ali, o cumprimento de uma pena, de uma sanção criminal só com o término dos seus recursos, que é o conceito de trânsito em julgado, que não pode ser alterado, porque ele é um ato-fato jurídico, que nós chamamos. É um conceito que eu posso dar qualquer nome que eu quiser. Posso dar outro nome, só que ele caracteriza uma situação jurídica, que é o fim de todos os recursos cabíveis. Então, eu posso alterar a legislação para tornar os recursos mais rápidos, posso diminuir o número de recursos, de repente. Eu não posso alterar esta situação de que o cidadão tem direito de terminar os seus recursos para que, então, sim, ele possa ser considerado culpado por uma condenação criminal que ele tenha Sim, mas recebido. pode ser delimitado a instância que isso vai ocorrer ou não? A Constituição diz que... Não faz essa distinção. Não né? faz? Não faz essa Trânsito em distinção. julgado... Trânsito em julgado é após o término dos quando recursos. termina e não cabe mais nenhum tipo de recurso. Talvez o que possa refletir nessa questão da prisão da segunda instância, indiretamente, eu não sei se tu concordas comigo, Carlos, é a questão da prescrição que foi alterada. Né, que enquanto... Foi suspenso agora em relação a recursos para as cores superiores, né? Estaria sendo suspenso isso aí. É uma medida bastante questionável também, né? Porque também nós temos que ver que o Estado tem responsabilidade e a Constituição prevê o princípio da razoável duração do processo. Então, é um direito tanto da sociedade quanto do cidadão de ser julgado em um prazo razoável. Porque o processo não pode se estender durante anos. Isso não é somente culpa das defesas que entram com recursos, que se valem dos recursos da legislação. É também do próprio judiciário que não julga num tempo adequado. Porque se um recurso é manifestamente protelatório, incabível, imediatamente ele tem que ser cessado, ele não pode ser conhecido e a parte tem que ser penalizada. Inclusive, existem sanções na lei para isso, né? Incide multa, inclusive. Mas eu acho que o leigo, vamos dizer assim, né, a pessoa que não tem entendimento jurídico, ela reclama que muitas vezes é tão morosa, né, a justiça que perde aquele prazo, existe isso, perde aquele prazo e não consegue nem transitar em julgado. E não atinge a punibilidade. Uma hora chega no trânsito julgado, mas às vezes demora muito e aí existe a questão da prescrição, realmente. Existe uma prescrição? Existe uma prescrição. Cada caso é um caso? Sim, a depender dos crimes e da pena que é prevista para cada crime, ela pode haver uma distinção na prescrição. Só que isso depende também do judiciário se conscientizar de que tem que julgar num prazo razoável. Tem que ser mais ágil. Exatamente. Os recursos protelatórios, eles não podem ser conhecidos. Eles não podem ser levados adiante essa discussão. Eles têm que ser imediatamente rechaçados e aí sim vai se verificar a situação de trânsito em julgado ou não. E esse pacote ele prevê assim, algumas mudanças também, por exemplo, em crimes hediondos. Aumenta o rol de crimes hediondos, tem uma lista nova de delitos que integram essa lei dos crimes hediondos, que é uma lei da década de 90, que, enfim, criou um regramento específico para determinados crimes considerados os mais graves da legislação brasileira. Eu acho que até seria interessante dar uma lida aqui dos crimes hediondos que foram, considerados... Crimes hediondos, passaram a ser considerados crimes hediondos agora.
o homicídio com arma de fogo de uso restrito ou proibido, roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo com uso de arma de fogo de uso proibido ou restrito, roubo que resulta em lesão corporal grave da vítima, extorsão com restrição de liberdade da vítima ou lesão corporal grave, furto com uso de explosivo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ou tráfico internacional de arma de fogo e organização criminosa para a prática de crime hediondo. Então, todos estes crimes não estavam no rol das leis dos crimes hediondos e agora passaram a compor, né, de modo que dá a sensação de que nós estamos combatendo a criminalidade de uma forma mais árdua. Mas é isso. Você veja que os crimes que passaram a integrar, eles são crimes com violência, né? Crimes com violência, uso de arma de fogo e crimes envolvendo organizações criminosas. Então, assim, os crimes graves, realmente, né? E que foram os que o Moro quis dar ênfase nesse pacote, né? Ele quis alterar justamente isso para ver se, mexendo em algo substancial daqui para frente, vamos modificar, né? Eles não eram considerados graves, esses? Não, são crimes graves, até só que a pena é mais alta, porém... Quando eles passam a integrar essa lei dos crimes hediondos, eles... é vedado ali anistia, graça, o indulto, que são benefícios da legislação. São imprescritíveis, isso é bem interessante. São diversos delitos ali que passam a ter também uma prescrição, uma progressão de regime mais lenta. Então, o indivíduo precisa cumprir mais tempo preso para que ele venha a progredir de regime. Que a progressão de regime é a forma como o sistema de progressão é o que nós adotamos na legislação brasileira, ou seja, o indivíduo que tem uma pena acima de 8 anos de reclusão, ele começa a cumprir a sua pena no regime fechado. E ele vai progredindo à medida do tempo, e aí tem uma nova disposição de percentuais da pena que é preciso cumprir para que ele venha para o semiaberto e depois para o regime aberto. O grande problema, o semiaberto, no meu ponto de vista, é um problema. Né? Sendo muito rápido, isso acontecendo muito rápido, né? A gente está cansado de ver aí, né, esses assaltos, roubos de carro, essa coisa toda. A maioria não digo, mas eu acho que um bom percentual disso são de pessoas que estão no semiaberto. É verdade. Né, que estão atuando na rua. Paulo, talvez seja interessante dizer como é que funciona hoje a questão da progressão de regime. A lei prevê 3 tipos, por assim dizer, de progressão. 1/6 para aqueles crimes comuns, ou seja, que não hediondos. 2/5 para os hediondos primários e 3/5 para o hediondo reincidente. Essa questão do incremento, ou seja, foram ligados novos crimes à lei dos crimes hediondos, vai então mexer toda essa questão da progressão, porque outros crimes foram ali colocados e também a questão da proibição da progressão para os presos ligados às organizações criminosas, que é o cerne desse pacote todo, né? Essa é uma medida que com certeza vai, se passar, ela vai enfrentar algum tipo de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. Porque nós não podemos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existem crimes que não seja permitida a progressão. O sistema de progressão de penas ele é adotado para todas as penas do Brasil e a Constituição não faz essa distinção. Então, todos os indivíduos têm que poder, uma hora, progredir a sua pena. Aí pode-se discutir os percentuais. Por exemplo, nesta mudança, hoje, o crime hediondo com o resultado morte, e o indivíduo reincidente ele vai ter que cumprir 70% da pena para ir progredir para o semiaberto. Por que disso da progressão de regime? Porque a finalidade, nós temos que ver qual é a finalidade dessa pena. Por que nós estamos prendendo o cidadão hoje num máximo de 30 anos e pelo projeto aumentando para 40 anos? Para que isso? O que adianta ele ficar preso 40 anos e depois sair? E o que vai acontecer? Então, a pena tem uma finalidade também de ressocialização desse indivíduo. Tentar, de alguma forma, que hoje não é cumprida, com certeza, com esse sistema falido que nós temos, mas a intenção da pena é que esse indivíduo um dia possa retornar à sociedade, porque nós não temos prisão perpétua no Brasil e nem pena de morte. Se nós não adotamos prisão perpétua e pena de morte por questões humanitárias, por questão de garantir direitos que foram adquiridos com a nossa Constituição,
Então, nós temos que permitir que esse indivíduo possa retornar aos poucos para o convívio social. E essa seria a intenção original, tanto que a lei de execuções penais é extremamente boa nesse sentido, de trazer elementos ali que permitissem essa reaproximação do indivíduo da sociedade, mas não é cumprido porque não existe investimento Ela na é execução. boa, mas ela não é executável a pretensão da lei de execução penal. E esse pacote também não mudou substancialmente algo nesse sentido, porque não traz solução para o encarceramento em massa do Brasil. Prevê a criação de novos presídios, mas a gente já não tem subsídio para tratar dos que a gente tem. Pois esse é o problema. E esses presídios novos que estão sendo previstos na lei são presídios federais, são presídios pequenos por uma parcela muito restrita de presos ligados a organizações criminosas. Sempre a lei foca na organização criminosa. Que eles vão ter que começar o cumprimento da pena nesses presídios federais de segurança máxima, que de fato hoje temos presídios muito bons a nível federal no Brasil, até tem a discussão de trazer um presídio para o Rio Grande do Sul, né? E de fato foi uma estratégia interessante de enfrentamento do crime organizado, afastar as lideranças das organizações criminosas, colocar em presídios distantes, longe do seu núcleo de atuação daquela organização. Isso, com certeza, não se discute o quão positiva foi essa questão. Agora, esses presídios vão envolver gastos de milhões e milhões de reais. E até a implementação disso daí, nós temos uma grande massa carcerária, que é essa que vai aumentar os crimes, que são crimes do direito penal tradicional, vamos dizer assim, que são os crimes contra o patrimônio individual do indivíduo. Quando eu saio aqui do estúdio e vou lá e tenho meu carro assaltado na rua, esse indivíduo vai ficar mais tempo preso. Tudo bem, isso é um reclamo da sociedade, muito bem, e é um reclamo válido, né? Que todos sabemos que hoje a prioridade número 1 da sociedade é a segurança pública, né? Entretanto, o que nós vamos fazer com esses indivíduos, né? Eles vão ser colocados num sistema dominado por facções, e aí muitas vezes essa pessoa que praticou um crime pela primeira vez, por alguma circunstância, não sei, vai tomar contato com facções criminosas. Na verdade, a gente sabe a circunstância, né? Porque quando o indivíduo cai lá dentro, ele é automaticamente pelo Estado alocado em galerias dominadas por determinadas facções. Aqui em Porto Alegre, a gente conhece Bala na Cara, Mano, Antibala, V7, existem inúmeras. Cada uma daquelas facções vai aliciar aquela pessoa que caiu lá dentro, que, como ele citou, de repente cometeu um único crime e posteriormente vai dever favores, no seguinte sentido: se o senhor que caiu aqui preso na facção tal não executar uma pessoa lá fora assim que progredir de regime, nós então retaliaremos a sua família, os seus amigos. Então, a sociedade acaba, o Estado não domina dentro do presídio. Fechando os olhos para isso. Quem domina são as organizações criminosas. Ele acaba saindo pós-graduado lá de dentro. Exatamente. Entrou por um roubo daqui a pouco de uma laranja e vai sair pós-graduado, porque ele vai ter que cumprir aquilo. Por isso que soluções de maior tempo de encarceramento, ou seja, de 30 anos... Eu não conhecia até hoje nenhum preso que tenha ficado 30 anos no fechado. Existe, mas é raro. Quem dirá 40? Por quê? Porque o indivíduo não sobrevive ao presídio. Por questões de drogas, de saúde, não há... doenças, né? Doenças inúmeras, tuberculose, mata muito e a gente nem fica sabendo dentro do presídio. Então, a pessoa não chega aos 40 anos dentro de um presídio. Os presos que tem hoje em dia lá dentro, os idosos, são raros. Eles acabam sucumbindo ao sistema, né? E eu penso que essa alteração de 30 para 40 anos só incrementa e fomenta a criminalidade. Certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, tá bom? Aguardamos por você. Democracia está de volta no segundo bloco. Nós estamos falando hoje sobre os aspectos positivos e negativos do pacote anticrime. Os nossos dois convidados, Carlo
Mazzi, advogado, e a Mariana Camargo, também advogada. Eu gostaria de saber, esse pacote ele prevê uma relação preso-advogado um pouco diferente, né? Eu gostaria que vocês explicassem o que prevê ali. Paulo, a questão dos presídios federais, em que, havendo necessidade, sim, de mandado judicial para que haja a gravação ou intercepção, por assim dizer, da conversa cliente-advogado, né? E isso eu acredito que vai sacudir muito o mundo jurídico, porque não vejo a menor possibilidade do presidente vetar essa questão e não tem como garantir uma ampla defesa, que é o que a Constituição determina, né, para aquele que vem sendo acusado. Essa ampla defesa é completamente cortada no momento que eu coloco um terceiro a ouvir o que eu estou tratando com o meu cliente. Então, a partir daí, que é o cerne máximo, né, a ampla defesa, ele já é ceifado desde o início. Então, se torna inócua aquela conversação com o cliente, né? Então, eu imagino que isso vá prejudicar bastante o andamento do processo penal. Essa conversa, ela é por telefone, ou pode ser também por telefone, ou lá no presídio, por exemplo, quando ele vai conversar numa sala reservada com o seu cliente? Não, os presídios, hoje a maioria dos presídios não permite o contato físico entre o advogado e o cliente, né? Tem um vidro e o advogado no parlatório. Chama-se parlatório, né? No parlatório ele fala através de um telefone. E esse telefone nos presídios federais já existia há muito tempo uma regulamentação que foi da época que o Moro era juiz, que previa a interceptação do advogado com o cliente em presídios federais. Inclusive as anotações do advogado eram copiadas pela casa e eram mantidas em sigilo, caso não houvesse uma investigação. Qual é o grande debate dessa questão da interceptação do advogado e do cliente? É quando o advogado deixa de ser advogado. Porque o advogado que cumpre a lei e que observa os estatutos da OAB, etc., e que está dentro da ética, esse não vai precisar se preocupar, em princípio, né? A não ser que haja um abuso dessa lei. Mas se o advogado passar a integrar a organização criminosa, que foram situações que se viu no Lava Jato, advogados que passaram a ser verdadeiros criminosos, que passaram para o lado do crime. Eles acabam sendo porta-voz daquilo que é traçado dentro de um plano da organização criminosa, dentro do presídio e trazendo para a sociedade, fomentando a criminalização. Isso sim pode ser um problema, isso é um problema para a OAB, que a OAB tem que sancionar esses advogados, tem que excluí-los. Pois é. Isso não é um advogado. Isso não é advogado. Isso não é um advogado, isso é um criminoso travestido de advogado, usando a sua função e também prejudicando toda a classe advocatícia com essa sua ação. É a velha história, os bons pagam pelos maus. Exatamente. Né? Então, assim, o advogado que está sendo investigado como membro da organização criminosa, esse pode ter o seu telefone interceptado, este pode ser interceptado na conversa com o seu cliente, por dizer assim, porque esta pessoa não é mais um advogado, ele é um braço da organização criminosa. O mesmo ocorre quando, no recebimento de honorários, o mesmo pode ocorrer nesse leve trás de presídios e em diversas situações em que o advogado é aproveitado pela organização para servir como um braço jurídico, né? Um setor jurídico da organização criminosa, porque hoje nós sabemos que o crime organizado ele se vale de diversos polos. Ele tem toda uma organização jurídica por trás dele, ele tem uma organização financeira, uma organização comunicacional. Então, o crime organizado adquiriu realmente uma amplitude muito maior do que se poderia imaginar e muito acima do que o Estado é capaz de antever. Por isso que nós temos que fazer modificações realmente na legislação penal e processual para conseguir atingir essas organizações
que criam técnicas cada vez mais avançadas para burlar a lei. Sim. Tá, mas só para entender melhor. Então, duas situações. Pode gravar quando há autorização, autorização judicial. Sim, hoje diz isso. Mas o pacote prevê isso ou o pacote libera a gravação? Não. Com autorização. Só com autorização? A proposta do ministro Sérgio Moro era que fosse sem. Só para esclarecer. Pois é. Hoje Que era o não que ele há já nenhum... aproveitava. Porque tem alguns presídios que fazem Agora, isso. neste momento, não há nenhum tipo de não existe lei legislação prevendo. prevendo. A não ser que Essa é haja justamente a alteração. Existe a lei que prevê as interceptações telefônicas, né, que eventualmente poderia ser utilizada, e a lei das organizações criminosas, que prevê ali uma série de medidas investigativas que podem, então, ser utilizadas caso o advogado esteja... Já existe hoje essa previsão. Então, agora, a proposta do Moro era que todas as conversas cliente-advogado em presídios federais fossem monitoradas e, após o crivo da Câmara, vamos dizer assim, houve um certo controle. Não, então, peraí, vamos dizer, o juiz tem que determinar isso, tem que ter um limite para isso aí. Porque senão, é como a minha colega falou, vai haver um prejuízo para a ampla defesa. E ficou de fora o excludente de ilicitude, não? Então, que excludente de ilicitude ficou fora, né? Eu acho importante ressaltar. É naqueles casos em que, sob violenta emoção, o policial vem a cometer um delito, por exemplo, executar uma pessoa, né? E este tema ficou deixado de fora, ou seja, o policial que, mesmo em razão das suas funções, vier a matar um indivíduo, ele vai responder processualmente perante o tribunal do júri. Sim, o que o Moro queria era tirar. O que poderia vir a acontecer, em razão disso, é o policial, ou enfim, vir a cometer crimes, a matar pessoas indistintamente e não ser responsabilizado, processado, punibilizado. E é isso que ficou de fora. Essa excludente de ilicitude, ou seja, o senhor policial está excluído desse ilícito, não pratica crime. Isso aí não foi excluído, Isso, né, foi excluído porque já existe uma previsão hoje de legítima defesa para todas as pessoas. E era aplicada também para o policial. Quando o policial está num confronto armado com indivíduos armados, evidente que ele pode atirar para se proteger e para proteger E essa previsão de legítima defesa é geral, é para mim, é para o senhor e para o telespectador. Então, isso vai continuar sendo aplicado, obviamente. Porém, em casos como esses de mídia, em que aparecem, enfim, cidadãos de bem, e depois acabam, pela investigação, descobrindo que não tinha nada a ver e acabou morrendo, e todo aqueles lutos sofridos pela sociedade, acaba sendo desnecessário, né? Em função... Não pode ficar impune os fatos ilícitos, de fato, que realmente foram praticados por agentes de segurança, só por serem agentes de segurança. Então, esse aqui é o ponto assim polêmico dessa situação. Se algum policial agiu de forma indevida, aí ele deve responder um processo e aí vai se verificar a situação. Não pode automaticamente ter uma excludente de ilicitude em que ele vai ser arquivado aquele caso e muitas vezes fica lá a vítima sem porque o projeto previa isso, a automaticidade da exclusão da licitude do agir do policial. Nem responde o processo, nesse caso. Então, nem responde, isso acho que muito bem fez aí a Câmara, o Senado de vetar. Tem que repensar essa questão. Tem que ser repensado. Tem que ser repensado. Escuta, e o Caixa 2 ficou dentro ou fora do pacote? O Caixa 2 é uma das coisas que se questiona, né, o porquê, e que é um crime que estava sendo previsto lá desde o início, a criminalização disso, e que o ministro Sérgio Moro tem uma experiência por ter sido juiz federal, né, de enfrentar essa questão. E aí, então, nos debates na Câmara, acabou-se fazendo um acordo de que deixaria de fora esse crime de recebimento de recursos fora da contabilidade oficial da campanha, né? E que é um grande método para a prática de lavagem de dinheiro, que infelizmente ocorre
na realidade brasileira hoje. Nós temos essa realidade e isso é enfrentado na forma de outros delitos menores ou numa via de improbidade administrativa, outras áreas que não o direito penal. E neste caso, o direito penal aí cumpre uma função importante, simbólica importante, de criminalizar essa conduta e demonstrar que o povo brasileiro, a população e a legislação pátria não admitem essa conduta. Quando se criminaliza uma conduta é porque a população não aceita que aquela conduta pode ser praticada por outras pessoas. E isso ocorre, certamente, com o Caixa 2, que lá desde o mensalão vinha se discutindo isso. A grande tese, né, de muitos dos réus lá do mensalão era de que, não, isso aqui é crime de Caixa 2. Ah, então é uma sonegação fiscal, já está prescrito, ou então é só uma falsidade documental. Não é um crime. Não é um crime. Pois é, porque isso aí lá na origem, ele não deixa de ser algo grave. Não, e eu acredito que isso tenha sido uma grave. espécie de manobra para que, então, após seja criado um novo projeto legislativo para tratar somente do Caixa 2. E aí, então, é que vai poder se melhor analisar. E o que se ganha com isso? Tempo. E talvez refinar também como vai ser esse tipo penal do Caixa 2, né? Que condutas vão estar lá previstas como crime ou não. Porque a proposta inicial era um crime com várias condutas ali. E quando ocorre isso, deixar essa abertura, essa margem muito alta, para dúvidas, gera um decisionismo, o juiz tem muito poder e também coloca muito poder no Ministério Público para denunciar, às vezes, políticos que, de fato, talvez possam não ter praticado aquela... A gente ouve bastante na imprensa que o Caixa 2 sempre vinculado a campanhas políticas, mas ele também tem outros vínculos. Olha, pode ter... Ou é basicamente nessa direção? O Caixa 2 que se queria criminalizar é vinculado à questão eleitoral, né? Vinculado a fundo eleitoral para candidatura né, do parlamentar ali, né? Então, e aí vai se discutir até a competência, que isso aí vai ser julgado na justiça eleitoral ou na justiça comum. Isso, caso o crime venha a ser criado, né, vai ter essa discussão da competência ali também. Mas agora com a nova lei eleitoral não permite financiamento de empresas. Ou seja, teoricamente, era para dar uma o Caixa 2 é abolido. Mas acontece que pode ter outras fontes de Caixa 2, né? Ali, nesse delito não que era só previsto. Empresarial. Não tinha uma vedação. Daqui a pouco o indivíduo pode estar sendo sustentado até pelo crime organizado. É uma das estratégias de organizações criminosas ter parlamentares para fazer a sua frente lá na elaboração de leis. A bancada do crime. Tem a bancada da arma, tem a bancada da agricultura, tem a bancada... Daqui a pouco surge. Daqui a pouco não sei se veladamente já não existe. Dá para se questionar, porque se nós tratarmos da Lava Jato, qual é a influência política que a Lava Jato teve, né, dentro do Congresso Nacional e de que forma isso se arquitetou. Foi disseminado, né, no meio político. Então, realmente é uma preocupação bastante relevante que ficou de fora desse projeto, mas até por um lado, como o debate era muito ferrenho nessa parte, foi bom porque se aprovaram pontos importantes também para a legislação, para a população brasileira, enfim. Que pontos mais polêmicos vocês levantariam que a gente não tratou até agora? Na verdade, eu queria falar sobre um que já foi tratado, mas que possivelmente e infelizmente não vai passar. Me parece, pelo que eu andei lendo, que o próprio Sérgio Moro já teve uma conversa em gabinete com o presidente Bolsonaro, e é a questão do juiz de garantias, né? Infelizmente, a legislação brasileira perde muito com a ausência dessa figura, e só para tentar esclarecer, se trata de um juiz que atua desde o início de um inquérito até o recebimento da denúncia e, posteriormente, vai passar para um outro juiz, que é o juiz que vai atuar no processo a partir dali. E isso implicaria, obviamente, fundos, né, gasto com maior número de magistrados, abriria concurso, etc. e tal.
e um dos pontos que eu acredito que seja uma enorme perda por isso. Mas acredito que temos que lutar por essa instituição. Eu cheguei a ouvir assim, uma pessoa falando que, porque o juiz, imagina, vai ter que ler todo o processo de novo, né? E isso é um absurdo. Qual é o juiz que não tem que ler o seu processo, né? Se o juiz não lê o processo do início ao fim, como é que ele vai sentenciar e restringir a liberdade de uma pessoa? Então, essa figura atuaria num momento em que essa figura do juiz de garantias permitiria a questão autorizaria interceptações telefônicas, decretaria prisão preventiva, mandado de busca e apreensão. Ele serviria só para isso, certo? E aí, para presidir as audiências, para despachos aleatórios no meio do processo, intervém a figura do juiz processual. E é uma perda, eu acredito que não vai passar, mas fica a ideia para que a sociedade possa, como outros países do direito estrangeiro, incrementaram a figura do juiz de garantias. E também a questão que não foi falada, agora me lembrei enquanto a gente tratava disso, é sobre o plea bargain, né? Que se trata de um acordo com o Ministério Público, também é uma figura importada de direito estrangeiro. Nos Estados Unidos, inclusive, eles estão extinguindo e me parece que foi um bem para a sociedade que isso tenha ficado de fora, porque é uma questão que o indivíduo vai fazer um acordo com o próprio Ministério Público, assumindo a sua culpa em prol de ter benefícios da pena, por exemplo, reduzida. O que é diferente da delação premiada, em que o acusado menciona aquele que está acima da sua competência na organização criminosa para que seja, então, beneficiado com algum tipo de diminuição de pena e etc. Então, essa figura ficou fora. Isso ficou fora também? Ficou. Isso ficou fora. Isso é o ponto assim, principal do ministro Sérgio Moro, que ele queria que ficasse na legislação, né? A plea bargain, essa negociação, a barganha sobre a culpa do indivíduo. Porque isso aí tem uma consequência sobre o processo penal brasileiro inimaginável, então, que o leigo dificilmente vai compreender. Porque isso desfigura todo o processo, porque não vai ter mais processo penal. Com plea bargain é adiantado, é uma negociação que vai ser apenas homologada por um juiz entre partes fora de um processo, ou seja, sem nenhuma garantia. Do advogado, né? Principalmente sem nenhuma garantia. Não então, tem, é direto assim, com o Ministério Público. Claro que o advogado vai ser uma figura que vai acabar tendo que participar do acordo em algum momento, para validar isso aí, né? E o juiz vai fazer a homologação desses acordos. Agora, isso pode caracterizar injustiças tremendas. Porque uma pessoa que está respondendo por um delito qualquer é a primeira vez, ele acaba se sentindo açoitado pelo Estado um delito de e estupro. assumindo algo que ele não cometeu por medo daquilo vir a ter maiores repercussões. Então, o melhor parar por aqui. Pois é, isso que eu ia perguntar. Qual é a vantagem dele assumir a vantagem que realmente ele fez? Ele vai ter uma pena mais branda, um regime mais brando, vai se negociar, vai ser uma negociação praticamente livre. É uma barganha, como o próprio nome diz. Uma barganha, vai ser uma negociação livre sobre a responsabilidade daquele indivíduo. Agora, o indivíduo culpado, específicas. O indivíduo que realmente praticou um crime, para ele é uma vantagem incrível isso aí. Porque se o Ministério Público tem provas para processá-lo e pedir uma pena de 40 anos, aí é evidente que ele vai querer fazer um acordo, pegar 10 anos, daqui a pouco em um sexto ele sai. Então é maravilha para o indivíduo que praticou e quem acaba ganhando em muito com isso é o próprio judiciário, porque vai desentupir aquelas ações que talvez demorariam anos para serem julgadas, se resolveria numa audiência. Quem ganha só com isso é o Por isso judiciário. que 90% dos juízes foram favoráveis a essa alteração legislativa. Só que ela representa um mal assim, para o processo penal e para a população em geral, e especialmente um desrespeito para a vítima, que não é ouvida em momento algum nessa negociação. A vítima tem
lá o seu estuprador, lá a pessoa pratica um estupro, e aí tem todas as provas contra ela, ela aceita um acordo e sai em regime semiaberto. Enquanto lá o outro indivíduo praticou um ato de corrupção, aceita um acordo com o Ministério Público, faz um acordo maravilhoso com advogados, etc., e cumpre lá sua pena em regime aberto, com uma tornozeleira ou algo assim, quando, na verdade, o Ministério Público teria provas para condená-lo e pedir uma condenação altíssima. E aquele que... Só que isso depende de um processo. E aquele que devidamente não praticou o delito... O inocente, ele vai se sentir premido a fazer esse acordo. Eu não tenho escolha, eu estou sendo acusado, por exemplo, de estupro, eu não tenho testemunha nenhuma, a palavra da vítima basta para me condenar, então o que eu vou fazer? Se às vezes para ele, pelo custo-benefício. Eu não tenho recurso financeiro para contratar um advogado, eu não sei o que fazer. Olha, é melhor eu aceitar isso aqui do que ter minha vida toda comprometida. E aí a gente pode estar... colocando na cadeia inocentes. Os custos de um processo criminal são muito grandes, não só custos financeiros, mas o desgaste de enfrentar uma ação penal durante anos, ter aquilo sobre uma espada sobre si, é muito alto para o indivíduo, porque ele fica lá na sua ficha, lá que ele tem um processo que ele está respondendo, ele vai ser sempre suspeito de ter praticado aquela conduta, então é um problema grave. E esse item ficou de fora? Esse item ficou de fora. Ainda bem. Ainda bem, ao nosso ver. Menos mal. Com certeza isso aí vai ser uma situação que tem que ser muito melhor debatida. E lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? A criação de advogados especializados em plea bargain, na negociação, na barganha. Nos Estados Unidos isso é comum? Isso é muito comum. Mas está sendo extirpado, não vem mais, é tendência que caia também. Chegou a ser a grande maioria dos processos nos Estados Unidos resolvidos através do plea bargain, porque evita os custos de um processo judicial. E aí surgiram classes de advogados especializados nisso, que forçam esse acordo, forçam o seu cliente a barganhar ali para ter um benefício e encerrar logo aquilo ali, fica bem para todas as partes. Está chegando ao fim do programa. Gostaria que cada um dos senhores desse um parecer final aí sobre o nosso assunto de hoje. Pois então, o pacote anticrime, ele veio num momento, como eu disse no início, salutar. A população anseia e merece resultados. E essa legislação, o Código Penal, foi elaborado em 1940, sob um regime fascista importado da Itália, e que hoje, em 2019, véspera de 2020, já não tem mais sentido muita coisa. Porém, o que me parece que se quer evitar é uma colcha de retalhos nessa legislação. A gente traz aqui com o pacote anticrime diversas medidas que alteram mais de 14 leis. E para que isso seja implementado, como a gente comentou no início, vão séculos, anos daqui para frente para poder se ajustar. Nós poderíamos passar a vida estudando o pacote anticrime que não terminaria, é muita coisa. Porém, eu acredito que as questões principais tratadas ali do juiz de garantia, a prisão de segunda instância, todas essas coisas... Como? A motivação dos atos judiciais é muito importante. Isso é muito importante e vão sim no sentido de melhorias para a sociedade como um todo. Então, o pacote anticrime não é todo bom, não é todo ruim. Ele aos poucos vai se desenhar, a gente só vai poder ver na prática, no caso a caso, no processo, o que vai acontecer. Então, vamos jogar o jogo, porque muito virá pela frente. Claro. Eu entendo que realmente é um pacote importante para uma evolução das leis penais no Brasil, uma conformação maior do Código Penal e do Código de Processo Penal à nossa Constituição, que é de 88, ou seja, é muito posterior a essas leis são de 40 e 41 e não sofreram uma reforma global até hoje. E existem projetos lá no Congresso Nacional parados há 10 anos para uma reforma global do Código Penal e do Código de Processo Penal, que são urgentíssimas
e que não poderia haver mais uma modificação assim pontual, porque nós estamos transformando isso numa grande colcha de retalhos, como falou minha colega. Mas essas mudanças que vieram agora com o pacote são mudanças que vêm no sentido de atualizar, ou seja, tornar mais palpável a população, algumas penas que nós queremos que sejam mais altas, atualizar ali questões processuais, tornar mais ágil a investigação para que termine em efetivas condenações, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos, na medida em que há um incremento do direito penal, trazer também algumas garantias para o cidadão, para que ele responda aquele processo, mas de maneira justa, na justa medida da sua culpa ali naquele processo. Então, de fato, nisso aí o Brasil está se aproximando mais dos compromissos que firmou internacionalmente. Eu vejo, por um aspecto majoritariamente positivo, o pacote anticrime. Que bom. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui, né? Acho que esse programa realmente rendeu e renderia muito mais, né? Com certeza. Esse assunto, realmente as pessoas têm muito interesse. Obrigado mais uma vez, então, pela presença. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui na TV Assembleia. Obrigado pela audiência. A gente volta no próximo programa.